Ok. Então vamos lá a isto. Vamos pôr aqui isto em andamento. Hoje, eu cheguei a fazer aqui, eu cheguei a conseguir fazer aqui a demo que mostrava que isto da execução em Android tem mais que se lhe diga, tem muito que se lhe diga, não é? Em particular, eu cheguei a mostrar-vos isto, que é, era uma vez, uma activity que interage com o serviço, momento 1. Em consequência dessa interação, fez um fetch quote, aconteceu a recolha da resposta, a resposta tinha o link para saber fazer pedidos para a lista das quotes da semana e que é o que é necessário depois, neste momento da quote list activity, quando vai buscar as quotes da semana, saber, afinal, qual é o link, não é? Portanto, isto quer dizer que esta sequência de ações, 1, 2, se não acontecer por esta ordem, se por alguma razão eu chegar à quote list activity sem ter passado por aqui, ação 1, pode acontecer que eu não tenha informação de qual é que é o link para ir buscar a lista das quotes, não é? Portanto, porque é que isto acontece? Porque, por exemplo, era uma vez, eu fiz esta demo e agora estou contente porque a demo correu bem e da primeira vez que a tentei fazer não me correu bem, não consegui mostrar o fenómeno. Dizia, vamos lá pôr isto aqui a bombar forte e feio, assim, vou fazer assim e assim, com log. Portanto, aquilo que eu vos mostrei, vou fechar isto. Eu estou aqui com o visor e com a minha brincadeira. Aquilo que eu vos mostrei foi cuidado com os pressupostos da execução em Android, cuidado com esses pressupostos que, reparem, o que é que pode acontecer. Vou pôr isto a bombar forte e feio, já está a correr? Já está a correr, é? Está. Ok. Se calhar não. Está em instalo, está aqui, sou eu que estou com pressa. Ok. E então, reparem. Olá! Já sei o que é que se passou. Eu desliguei aqui o ngrok e tenho que ir atualizar. Quote of the application, ngrok, tenho que ir atualizar isto. Está desligado. Ok. Pronto. No fundo, só para recuperar o que fizemos na última aula. Ok. E agora é que é. Vou limpar aqui isto. Portanto, no fundo a mensagem é cuidado, porque se o sistema determinar que o processo não é importante, mata-o, sem misericórdia, ok? Cabe-nos a nós dar essa indicação ao runtime, que olha que isto é importante, está bem? Uma medida de importância, atualmente, é há ou não há uma activity visível. Havendo uma activity visível, então o utilizador está a olhar para aquilo, então é importante, certo? Então, se não houver uma activity visível, não é importante. E se não é importante, o que é que pode acontecer? Pumba, mocada naquilo. Processo à vida. Certo? Portanto, bora lá. Reparem, o que é que aconteceu aqui? Quote activity on create. Nice. A seguir, o que é que aconteceu aqui? Vamos aqui ao visor. Vamos ali. O que é que aconteceu? Quote list activity on create. Carrega aqui. O que é que aconteceu? Quote activity on create outra vez. Ok? Se eu navegar para trás, tenho duas activities na user task e no backstack. É lá. Espera aí, o que aconteceu? Ok, foi só aqui uma pausazinha. Estava aqui a monitorar a streaming e houve aqui uma pausa. Certo? E agora, home. E o que é que eu estou a alegar? Não há uma activity visível no processo. O processo não é importante. Runtime Android reserva-se o direito de fazer isto. Tal, com a moca. Põe-te a andar, termina o processo. Mas, todavia, o utilizador tem a expectativa que quando voltar para aqui, está tudo certo. Isto é, mostra a lista das quotes. Está bem? Se vocês repararem a lista das quotes, vamos agora olhar para aqui para o logcat. O processo terminou, foi criado um novo por força de navegar para a user task, que foi quando eu fui, e agora, olhem o primeiro onCreate que aparece aqui, quote list activity. Ou seja, antes, a ordem foi quote activity, quote list activity. Esta ordem agora é quote list activity,
neste novo processo, não é? Back. Brutal quote activity, onde é que está ela? Ou seja, voltando ao boneco, está aqui, não é? Estão a ver? Está aqui, onCreate. Antes disso, onCreate do quote list. Aqui. Ou seja, onde eu quero chegar é cuidado com os pressupostos, que é, era uma vez uma experiência de utilização que era uma vez a quote activity, faz o fetch ao quote service, depois navega, carrega na lista, naquele iconezinho aqui, né? Portanto, carrega aqui, navega para a outra. Certo? Este pressuposto é esta experiência de utilização, neste caso concreto, esta sequência, mas eu não posso presumir que a quote, para que esta quote list activity seja apresentada, obrigatoriamente passei por aqui antes. Isso não é verdade. Ok? Isso não é verdade. Aconteceu isso, mas foi no processo de há bocado. No novo processo, isso não aconteceu. Está bem? Que implicações é que isso tem? Eu mostrei-vos a base de código aqui. As implicações que isso tem é, neste caso concreto, eu, no meu serviço, onde é que está o meu serviço? Tenho aqui um pedaço de código curioso, que é no meu fetch quote, que é de onde eu vou buscar onde eu vou buscar o link, faço o pedido de fetch quote, que é chamado pela activity que apresenta a quote, faço fetch quote e da resposta vou à procura do link de como obter a lista dos quotes, das quotes da semana. E se não vier, diga, pá, assim não brinco, não sei fazer o pedido para dar-me cá a lista das quotes. No fetch quotes, que é chamado pela activity subsequente, por este, o que é que eu faço? Reparem, aqui eu guardei em campo de instância. O quotes link guardei-o aqui. Coloquei aqui, ó. Viva! Coloquei aqui, guardado. Este valor é nulo ou é diferente de nulo? Depende, foi diferente de nulo no processo anterior. Neste novo processo, não é diferente de nulo. E então, consequentemente, no fetch week quotes, que é dar cá os da semana, antes de mais, tenho que me certificar que tenho o link. E se não tiver, tenho que fazer o pedido outra vez. Que é exatamente o que acontece neste cenário que eu mostrei. Que é, eu naveguei até aqui, vou para o background, o processo desaparece. Quando volto, a quote list activity acede ao serviço, mas o campo do serviço que tem o link para o week quote, para a lista das quotes da semana, não está preenchido, está a nulo. E, portanto, está a nulo. Isto que aqui está, dá true. E se isto aqui está, dá true, vou buscar. De novo. Ok? Pronto. No fundo, só para vos dizer, cuidado com os pressupostos associados à execução. Nós estamos habituados a admitir que a execução acontece sempre no mesmo processo. É isso que estamos habituados. Foi isso a que nós nos habituámos noutros contextos. Não é verdade aqui. Ok? Portanto, aqui o processo pode ser destruído, a execução pode retomar num processo diferente daquele em que estava antes. Isso tem consequências no nosso código. Aqui manifesta-se na forma deste if, estranhíssimo, não é? Que é, então, mas espera aí. Se antes passou por aqui, não é? Se antes passou pelo fetch quote, e se o fetch quote encontrou lá o link, aquilo não pode estar nulo. Não é verdade, o que acabei de dizer. Está bem? Tenham isso em consideração. Bom, dito isto, então o processo pode ser destruído se não for considerado importante. Que formas é que eu tenho para afirmar que o processo é importante? Está bem? Como é que eu digo isto? Uma forma é, há uma activity visível. Mas, teoricamente, isto quer dizer o quê? Quer dizer que há uma activity visível é importante. Não há uma activity visível não é importante. Teoricamente, isto quer dizer o quê? Eu estou a jogar. Vocês estão a fazer o jogo. Estou a jogar. Há um telefonema. A nossa activity deixa de estar visível. Porque agora estou a atender um telefonema, não é? Se a activity deixou de estar visível, então naquele processo não há nenhuma activity visível. Isso quer dizer o quê? Que o processo já não é importante. É teoricamente possível que o processo seja destruído enquanto eu estou a atender uma chamada. Ok? Ou a trocar uma mensagem. É teoricamente possível. Está bem? Que formas então eu tenho para afirmar a importância do processo? Existem outras formas. Uma delas chama-se Work Manager. Que é uma API relativamente simples de usar e que eu falo sobretudo para que vocês estejam conscientes deste problema, que é, eu preciso de afirmar a importância, então tenho que
assinalar essa importância convenientemente. Aqui é usando uma API Work Manager. Para que é serve a API Work Manager? Para suportar, entre outras coisas, tem outros use cases, mas serve para suportar trabalho non-user facing, ou seja, trabalho que não está debaixo dos olhos do utilizador. Eu aqui inventei um bocadinho. Como é que eu inventei? Fiz a seguinte suposição. Era interessante, já que estou a usar uma cache, era interessante que, periodicamente, sei lá, 1 ou 2 vezes por dia, eu fizesse um pedido à API para ir buscar a citação do dia e as citações da semana, à condição daquilo estar da cache não estar fresca. Portanto, no fundo, é uma tentativa de manter a cache quente. Que eu faço o pedido resolve-se no servidor, guardo a resposta fica guardada em cache, que é o que estamos aqui, é o que temos agora, não é? Portanto, se nós olharmos para aqui, calma, barulhento. Se nós olharmos para aqui, vamos constatar, querem ver, que fizemos assim, vamos pôr aqui o visor. Se nós aqui fizermos isto, constatamos que, estão a ver, isto aqui não resolve, não há pedidos, mas se eu andar para trás, estão a ver que isto está a ser resolvido tudo localmente na cache. Agora já não. Entretanto, passaram os tais 5 minutos que é a simulação de passou o dia. Mas se eu andar para trás, estão a ver? Quando faço aqui force o pedido e ele aparece. Quando chego aqui, estão a ver? Não houve um pedido para o weekend. No fundo, porque aquilo está tudo a resolver em cache. Qual é que é a ideia? Arranjo trabalho de bastidores, que o que faz é fazer estes pedidos, aquece a cache, que é para quando o utilizador estiver a usar, os pedidos são resolvidos na cache, localmente, logo. É uma brincadeira. Para justificar o uso de uma API Work Manager, que é preciso conhecermos, caso queiramos garantir a execução de trabalho, que não é user-facing, isto é, não tem nenhuma manifestação visual. E, todavia, é importante. Está bem? Portanto, esta é a segunda forma que nós temos de afirmar a importância do trabalho, ou a importância do processo. O processo deu 4 às vezes. Estás na aula a dobrar, ok? És tu. Há aqui alguém na aula a dobrar. Deve estar ao vivo e... Não interessa. Ganda Benfica. Dizia... Não sabes o que é que eu estou a falar? Não, está aqui alguém que está na aula a dobrar. E eu pensei, bom, é alguém que está aqui e ali. Mas dizia, desculpem, divaguei. Portanto, eu quero poder afirmar a importância. Até agora sabíamos dizer, há um activity visível, é importante. A segunda forma é, não, tenho um job, uma instância de trabalho, tenho trabalho a ser executado. Está bem? Vou-vos mostrar isso. Aqui arranjei um pretexto de refrescar a cache. É só um pretexto. A API Work Manager tem vários use cases, desde fazer downloads, 30 por uma linha, ou então para fazer isto que eu estou a fazer, que é, eu quero, com dado período, fazer trabalho de bastidores e quero que esse trabalho aconteça quando for oportuno. Está bem? E o que é ser oportuno? Eu digo isso no momento da especificação de quais é que são as condições que eu preciso que estejam reunidas para que o trabalho execute. Vou mostrar. É muito simples de usar, está bem? Portanto, existem 2 elementos. O primeiro elemento é como é que eu defino o trabalho. O trabalho define-se à custa de um worker. Existem vários workers, com modelos de concorrência distintos. Eu aqui estou interessado no coroutine worker. Porquê? Porque nós estamos a usar coroutines, estamos em Kotlin, estamos a usar coroutines. E eu vou exatamente mostrar isso. Quotes worker, estão a ver? Ora, definir o trabalho é criar uma classe derivada do worker, no caso de coroutine worker. Porquê coroutine worker? Porque, como vos dizia, estou a usar coroutines, então vou usar o coroutine worker. E um coroutine worker é uma classe que tem uma função, suspending function, que é o do work, que eu redefino, okay, para especificar o trabalho. Este result indica se correu bem, se correu mal. Ou seja, o trabalho que eu queria que fosse executado, executou bem até ao fim ou não. Se não, eu dou posso dar indicação de que é preciso retentar. Retry. Ok? Imaginem que eu não quero retentar. No caso, eu não preciso retentar porque isto é acerca de conseguir fazer um pedido a uma API HTTP e guardar em cache, para que fique em cache localmente. Portanto, se falhou, qual é que é o drama? Não está quente a cache. Portanto, não vale a pena retentar. Está bem? Portanto, e daí que o failure indica isso. Se correu bem, pronto, tenho indicação de result success. No fundo, com isto, o que estou a dizer é o quê? Estou a dizer que esta é a forma que eu tenho de indicar à framework se o trabalho correu bem ou não e se é preciso retentá-lo ou não. Só isto, está bem?
Pronto. Depois, a natureza do trabalho é esta. Portanto, o que é que eu faço? Nada especial. Faço os dois fetch. Fetch quote e fetch with quote. Forçando o remote. Isto é, vai mesmo lá buscar ao servidor. Para quê? Para que o resultado, a resposta, seja guardado em cache localmente. Portanto, aquecendo a cache. Está bem? Foi o que eu fiz aqui. Aqui, no caso, o trabalho são estes dois elementos. Isto é relativamente pequeno. Há uma restrição associada à execução disto, que é não pode ser de longa duração. Isto não pode demorar mais do que 15 minutos, 10, 15 minutos, salvo erro. Ok? Quer dizer que se eu tiver trabalho demorado para fazer, tenho que ser explícito acerca disso, está bem? Esta forma que eu estou aqui a usar é trabalho não demorado. Portanto, aqui, o que é que eu tenho a compreender mais? Tenho aqui este with context, que no fundo é para dizer, olha, esta cortina que aqui está, que tem duas chamadas a uma suspending functions, é para ser executado usando o dispatcher I/O, que é o mesmo que dizer, usa uma thread do pool da I/O, porque isto é bloqueante, potencialmente bloqueante, e, portanto, usa uma thread do pool. Está bem? Pronto, nada de extraordinário. Defini a natureza do trabalho, usando um modelo de concorrência baseado em cortinas. O meu fetch quote e o meu fetch with quote são as operações do serviço, agora suportam uma forma de dizer o que é que eu quero mesmo que aconteça. Olhem aqui. O modo da operação pode ser força remota, isto é, vai mesmo buscar ao servidor. Força local, usa só o que está local. Imaginem que eu não tenho rede de comunicações e quero, apesar de tudo, que isto produza uma resposta. Posso usar force local, para usar a cache, e o auto, que olha, decide tudo. Está bem? Quem chama, decide isso. Eu aqui, no meu visor, quando carrego neste botão, isto é um force remote. Querem ver? Fazer aqui. Viram aparecer ali o pedido? Portanto, no fundo, o que eu estou a dizer é isto, que aqui está a força de facto um pedido. O botão, que é o que faz sentido, está bem? Se eu chegar aqui, dá para trás, epá, este visor às vezes fica aqui um bocadinho atrapalhado. Isto já mudou. Só que está aqui um bocado atrapalhado. Não sei o que é que se passou com ele. Então, meu, coitadinho. Bom, o visor atrapalhou-se ali. Acordou. Estão a ver que não houve... olha, houve que dizer que foram estes agora. Provavelmente expirou isto. O meu dia tem 5 minutos, está bem? Portanto, é para simular e para isto ser demonstrável, está bem? Mas dá para perceber a ideia. Portanto, eu defini o job, a unidade de trabalho, e em função das circunstâncias eu posso querer, ir de facto buscar os dados ao servidor, 2, não, só estou interessado no que é local, ou, é como for. Se está stale, isto é, se os dados que estão na cache já não estão frescos, vá-se buscar. Esse é o modo alto. Como é que isto se materializa em termos de diferenças na realização do pedido? Assim, estão a ver? É usando o request builder do OKHTTP que eu digo, olha, cache control force network ou force cache, ou deixo ao critério dele. E, portanto, não ponho nada disto, está bem? Portanto, isto que aqui está é o request builder. Tem um ponto cache control com isto ou com isto, antes disto e do build, está bem? No fundo, no momento de construção do request, eu estou a indicar qual é que é o comportamento que eu quero que aquele request tenha relativamente à existência daqueles dados na cache. É só isso que eu estou aqui a fazer. Portanto, depois vocês podem ver isto com calma para usar. Mas, o que é que eu tenho aqui mais a dizer? Tenho a mostrar a forma como é feito o registro. A propósito, a malta na outra turma pediu-me que fizesse aula prática na próxima segunda-feira, está bem? Com a malta. Como é que está o trabalho? Está bem, obrigado? Como é que está o trabalho? Está bem, obrigado? Andam com outros, não é? Pronto. Eu vou continuar a falar, eu vou continuar a apresentar os temas, mas para vocês porem uma versão funcional do trabalho, vocês já têm toda a informação. É verdade? Então, mas e agora isto da execução? O processo termina. O que é que se vocês usarem caching, como eu estou a fazer, está tudo certo. Vocês sabem tudo o que precisam para fazer o trabalho até ao fim. Agora, eu ainda tenho mais coisas para vos contar, mas são coisas para completar. Por exemplo, que formas é que há para dar importância ao processo? Como é que eu posso armazenar estado de forma persistente? Para além de usar uma cache, que usei aqui, posso usar uma base de dados, um rumo, shared preferences. Há um conjunto de elementos que são de refinamento da solução. Não são fundamentais a vocês criarem uma solução. Está bem? Certo?
Certo. Ok, pronto, epá. Seja como for, a malta da outra turma pediu-me para fazer aulas práticas na segunda-feira, o que quer dizer que na quarta-feira eu vou fazer aula prática aqui também. Mas no sentido de me calar um bocadinho, não continuar a tirar coisas para cima. Qual coisa? Quase tudo. O que eu ponho nos sumários, já agora aproveito e ajudo-vos aí. Se eu ponho nos sumários... Eu ponho um link, estão a ver? Eu ponho um link, é importante. Gosto de dizer, pá, mas cada um link desses é um mundo. Está bem, epá. Têm de confiar também na minha razoabilidade. Eu não vos vou perguntar. Seja como for, vocês têm exemplos de testes de semestres passados que podem... Eu sei que é muita informação, está bem? Eu sei que transmite muita informação, eu tenho noção disso. Mas, em geral, other links não é importante. Other links, quer dizer, é importante, não é avaliável. Other links, mas tudo o que eu ponho aqui no corpo é importante. Sim. Sim. Não, são 16 perguntas, escolha múltipla. Não vou alterar isso ainda. Sim, se falharem, desconta. Nesse modelo, sim. Não, vocês escrevem código no computador e sujeito a discussão. No teste não é preciso escrever código. Vai. Diz. Não. Vai ser todo escolha múltipla. Como é que é, Mike? Abraço. Desculpa. Epá, repara, esta disciplina é uma disciplina que tem uma componente tecnológica muito assinalável. Eu não posso esperar, portanto, as perguntas que eu vos vou fazer são perguntas de conceito, da ideia, se perceberam. Não é do detalhe, alguns detalhes, detalhe quando é que é o detalhe? É para o nome da função. Eu próprio não sei. Vocês não têm autocomplete no teste. E, portanto, eu ter a expectativa que vocês são capazes de escrever código. Se fizeram o trabalho e se estiveram atentos àquilo que eu estive a dizer, então percebem quais é que são os elementos fundamentais do modelo de programação Android e que um gajo tem que saber. Ok? E é sobre isso que eu faço perguntas. Umas menos óbvias que outras, como é evidente. Porque há uma escala. Mas é sobre isso que eu faço perguntas. E vai ser todo escolha múltipla. Normalmente, isto não quer dizer que seja fácil o teste, está bem? Tenham isso em consideração. Mas, em geral, ter 10, para quem fez o trabalho, é no-brainer. Para quem fez o trabalho e soube o que é que estava a fazer, ter a aprovação no teste é bananinha. Eles estão no Moodle dos semestres passados e o Moodle está aberto aos alunos do ISEL. Ok? Portanto, mas também acho que tenho publicado os testes no GitHub. Tenho que ver, tenho que confirmar. Mas eu, a seu tempo, eu publico. Para já não se preocupem. Agora concentrem-se, exatamente. Concentrem-se em... Eu sei que é muita informação que eu transmito. Ok? Mas, por exemplo, este barrete pode parecer um barrete, mas não é defeito, é feitio. Esta história de eu presumir que para chegar aqui passei por ali, isso não é verdade. Ok? Não é verdade porque isso aconteceu de facto, mas foi num processo antes, não foi neste. E, portanto, se eu tiver a deixar ovinhos em estado volátil, em memória volátil, se aconteceu o que eu mostrei, eu estou num ponto em que estou aqui e o ovinho não está lá. Né? Portanto, porque a memória volátil foi esvaziada em função do processo ter sido destruído. Portanto, é outro processo. Está bem? Portanto, não está lá. Está bem? Está bem? Tá? Vamos ver. Vamos lá. Portanto, hoje o meu objetivo é qual? No fundo, é só dar-vos mais um elemento de como dar importância, mais uma forma de dar importância ao trabalho que eu pretendo que seja realizado. E eu estou assim um bocadinho até xoxo, que eu estou adoentado. Não fosse ter faltado na última aula por causa de receber lá a medalha dos 25 anos, e hoje tinha ficado em casa. Mas não me vou alongar. Vamos lá então. Um bocadinho estou...
Caramba, valha-nos Deus. Bom, dizia, já defini o trabalho, está bem? Isto é importante, with context, para dizer que execute-se a cortina usando o dispatcher I/O. Porquê? Porque o que eu tenho aqui é uma suspending function que nos bastidores tem I/O, está bem, pareceu adequado. Na verdade, o quote service, porque eu vou via quote service, isto é main friendly, o que quer dizer que, em rigor, boa verdade, eu posso não fazer nada disto. Ok? Posso não fazer nada disto e posso... Coitadinho, está aflito, e posso fazer assim. Está bem? E porquê que eu posso fazer uma coisa destas? Tenho um return aqui nisto. E porquê que eu posso fazer uma coisa destas? Lembram-se? Porque este fetch quote e este fetch with quotes eram main friendly. O que quer dizer que não importa qual é que é a thread que está a ser usada para executar aquela cortina, porque eu encarrego-me na implementação de garantir que aquilo executa no sítio certo. E, portanto, aquilo que à partida parece uma necessidade, na maior parte dos casos, e é verdade, na maior parte dos casos é uma necessidade, aqui não é necessário porque isto é main friendly. Já agora dou aqui mais um toquezinho, faço assim, dependencies não, service, espetáculo, ponto service, code service, e agora? Muito bom. Está bem? Pronto, isto é a forma de especificar o trabalho. Muito bom. O trabalho está especificado. Já agora, eu posso especificar o trabalho com dependências entre elementos, unidades de trabalho. Está bem? Não vou com chaining, como se chama. Não vou fazer aqui grandes danças com isso, portanto, vocês, em função da necessidade, poderão explorar isso, se for caso disso. Vou mostrar como é que eu agendo o trabalho. Aqui é, especifico, para agendar o trabalho. Faço isto. Portanto, em application, que executa por força do processo ser criado, executa o onCreate, e o onCreate o que é que tem? Tem dois momentos. A definição dos requisitos para a execução do trabalho. 2, o registro desse trabalho. Está bem? O primeiro momento eu digo, olha, eu quero um trabalho que execute periodicamente. Portanto, quero um job para executar periodicamente. Eu aqui estou a pôr uma coisa pouco realista, que não está alinhado com o meu problema. Porquê? Porque é uma demo. Então eu aqui pus, repita-se o trabalho a cada 15 minutos. Em rigor, eu aqui era uma vez por dia que eu precisava, não é? Portanto, ou quando muito, 2 vezes por dia. Depois o que é que eu digo? Olha, mas executa sujeito a estas restrições, estas work constraints. O que é que são estas restrições? Vamos aqui atrás. Olha, eu quero ter rede. Não faz sentido executar aquele trabalho se não tiver rede. E já agora também posso dizer coisas dessas. Não faz sentido se não tiver... Eu só quero executar aquele trabalho se o telefone tiver cradle. Ou seja, se estiver a carregar. Imaginem que é um procedimento de fazer download de muita coisa e então nessas circunstâncias eu vou consumir bateria. Posso dizer que pretendo que seja executado se estiver à carga. Está bem? Se não tiver à carga, não quero que seja executado. Enfim, eu para emular pus assim, para que se veja imediatamente. Está bem? Portanto, no fundo, para dizer o quê? Para dizer que aqui, quando caracterizo as circunstâncias em que eu pretendo que isto seja executado, estou a dizer não só o período, como também o que é que eu preciso para que o trabalho seja executado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a infraestrutura, se não houver rede de comunicações, não considera aquele trabalho para ser executado. Porque eu disse, olha, eu preciso da rede. Está bem? E isto pode servir para otimizar esta realidade, que é não vai pôr a executar algo que depois vai falhar obrigatoriamente porque não há rede. Está bem? Portanto, havendo rede, eu quero executar. Não havendo rede, não quero executar. Está bem? Portanto, isto são as constraints, isto é, as circunstâncias, as restrições a aplicar à execução do meu trabalho. E aqui é uma brincadeira só para começar só ao final de 2 minutos. Aqui. Está bem? Só ao final de 2 minutos é que eu quero que isto execute. Para efeitos de demonstração. Só isso. Por fim, faço o registro. Faço o registro via Work Manager. Obtenho a instância do Work Manager. Preciso sempre de um contexto nestas coisas. No caso é Application. E agora digo.
em que o Unique Periodic Work. O que é este Unique Periodic Work? Imaginem o seguinte. Eu tenho um trabalho que periodicamente vai buscar dados à Web API. Eu só quero ter uma instância desse trabalho, não quero ter N instâncias desse trabalho. Era desnecessário, né? Era redundante. Portanto, só preciso de uma instância. Então, atribuo-lhe um identificador único. E agora, quando faço de novo o registro, se esse identificador único, se já existir uma unidade de trabalho com aquele identificador único, então é para manter. É o que eu digo a seguir. Mantenha-se. Posso fazer replace, substituir pelo mais recente ou não. Eu aqui, já está registado, já está bom. Está bem? Use esse. A propósito, caso estejam a fazer experiências, tenham em consideração que as experiências com isto e a mudar as circunstâncias em que isto executa ou não, tenham em consideração que se fazem em equipe e se usam o mesmo identificador, o que lá fica é o anterior e não o novo. Portanto, se alterarem o comportamento e esperarem que esse comportamento, se estiverem à espera de observar esse comportamento, têm que se certificar que usam aqui replace e não keep. Está bem? Para ver o novo comportamento. Mas uma vez que fique estável, é para manter, é o mesmo. Se já está registado, está bom. Está bem? Tenham só isso em consideração. E por fim, o último parâmetro é o trabalho em si. Que é o quê? Uma instância daquela coisa que eu vos mostrei. É isto. Ok? Está bem? É isto. Agora, a propósito da pergunta que me faziam. Às tantas, imaginem, vamos aqui ao link. Introduction to the Work Manager API, não é? Vamos atrás. E depois vamos aqui ao Purpose and Motivation. Olhamos para aqui, estão a ver, isto é a forma como para começar. No fundo, o que eu vos estive a dizer, até agora é alguns exemplos. Agora a seguir, Defining Work Requests. Ok. Defining Work Requests, olham para aqui e começam a ver, provavelmente, alguns detalhes que eu não falei aqui. Certo? One-Time Work Request, Periodic Work Request, isto o periódico eu falei, não é? Porque mostrei-vos. Mas isto para dizer o quê? Reparem, uma coisa é percebermos a natureza da biblioteca e para que é que serve. Outra coisa é conhecermos todos os seus detalhes. Apesar de eu deixar o link para ir para os detalhes, eu não estou na expectativa que a avaliação não é baseada em conhecimento enciclopédico, entendem? Não é acerca disso. O que é que eu chamo de conhecimento enciclopédico? Aquilo que é facilmente ultrapassável, que está facilmente acessível, que é só olhar e ler. Está aqui. Não é? One time. Não é isso que eu vou perguntar, percebem? Não é esse tipo de perguntas que eu vou fazer. Quer dizer, vou fazer umas quantas desse tipo, porque normalmente são as fáceis. A malta sabe algumas dessas coisas, por força de ter uso. Mas só vou apelar à memória, à vossa memória, de coisas de detalhe, se eu tiver a certeza absoluta que todos usaram no trabalho. Vão perceber? Portanto, não são esse tipo de perguntas que eu vou fazer. No fundo, só numa tentativa de esclarecer. Cuidado quando olham para estes links, há aqui muita coisa. Está bem? Não, a minha expectativa não é que dominem tudo isto, é que compreendam o panorama para que é que serve. E dá para perceber, até gravo os vídeos, né? Dá para perceber pelo ênfase que eu coloco nas aulas. O tempo que eu gasto a falar de alguns assuntos, dá para perceber, ok, isto é importante. Isto é. E o Benfica, por exemplo, é o maior. Está bem? Bom, fora brincadeiras. Esta era a história que eu tinha para hoje. Qual é que é a história? A história é... Isso que são em Android. Está bem? É isso que são em Android. Tem estas idiosincrasias. Nós não somos donos no processo, no sentido de nós não controlamos o tempo de vida do processo. Isto tem consequências. Está bem? Então, o que é que nos cabe a nós dizer? Cabe-nos a nós dar condições à framework para gerir adequadamente o tempo de vida do processo. Como é que fazemos isso? Indicando a importância. Que formas temos de indicar a importância do processo? Há uma activity visível, por definição aquilo está user-facing, isto é, o utilizador está a olhar para aquilo, é fundamental, é muito importante, não termina. 2. Está a executar um trabalho destes. Ok? Deixem ver se eu consigo. Força. Certo? Podemos. Sim. Como é que eu faço, não é? Como é que eu faço? Portanto, eu hei de mostrar, mas até agora vemos duas formas de dizer que há coisas importantes a acontecer, não é? Que é uma, activity, 2, um job. Registrei um job e o job vai ser executado. Enquanto o job estiver a ser executado, com um budget, uma cota de 15 minutos máximo, se está a executar, o processo é importante.
Mas diz, então, mas se eu tiver aplicações que não... Ou melhor, se tiver peças de software que não têm uma user interface, né? Não há nada, são coisas de background, como é que eu faço? Uso outros componentes, ok? Por exemplo, um serviço. Está bem? É um service em Android, sim. Não, o gestor de tarefas, aquilo que nós vemos são user tasks. Não vemos esse service. Okay? Podemos ter um foreground service. E o que é um foreground service? É um serviço que tem uma manifestação visual que é lá em cima na barra de notificações. Aparece lá uma coisinha em cima. Okay? Mas é muito raro eu ter aplicações que não tenham uma materialização visual qualquer. É muito raro. Agora, pode acontecer é que a minha aplicação tenha uma componente importante non-user facing. Isto é, que aconteçam coisas importantes nos bastidores. Eu estou aqui a arranjar este exemplo de manter a cache quentinha. Um keylogger, por exemplo, mas aí, pronto, o keylogger é para fazer malandrice. Isso precisas ter um device driver, ok? A abordagem não é só esta. É para ter um keylogger, para conseguir intervir a esse nível, agarrar-me, eu pôr algo que se agarra ao que está a acontecer no sistema, uso um device driver, está bem? Não é a nível aplicacional que isso se resolve, estás a perceber? Não, estás a pensar. Certo, mas não é este tipo de serviço que estamos a falar. Ou seja, quando eu digo que há um componente que é um serviço, esse componente, apesar de tudo, e apesar de também ser usado pela infraestrutura, é um componente de nível aplicacional. Para ter um keylogger, a fazer esse tipo de coisas, esse tipo de intervenção, eu tenho que usar uma abordagem mais baixo nível. Tenho que ter um device driver. Ok? Não é, portanto, já estamos a falar de um nível de abstração diferente. É abaixo da aplicação. Está bem? Portanto, temos que, no caso é Linux, temos que criar um device driver para fazer keylogging. Ok? Não é um serviço no sentido que eu estou aqui a falar. Por exemplo, o Windows também tem serviços, o macOS também tem serviços, mas não é disso que estamos a falar. Em Android, um service, daqueles que eu estava a falar, é um componente de nível aplicacional. Está bem? Um keylogger eu resolvo com um device driver, que é um nível inferior. Está bem? Por acaso nunca fiz um keylogger, fiz para Windows, para Linux nunca fiz. Mas fiz em tempos uma brincadeira de um keylogging, só para ilustrar que era capaz de fazer um device driver. Fiz um device driver para fazer keylogging, para brincar. Em Windows, não fiz aqui. Certo? Portanto, um exemplo que eu há pouco estava a mostrar à malta, que estava a falar, era imagine, eu aqui também já disse isso, eu estou senil, que é, imagina que eu estou à espera que outro jogador jogue. E enquanto eu espero porque ele jogue, eu vou fazer outras coisas. Não tenho que estar a olhar para o ecrã, não é? Vou fazer outras coisas no device. Ora, se deixou de estar visível, o processo pode ser destruído. Como é que eu lido com uma coisa destas? Percebes? Ou seja, é teoricamente possível. Estou a jogar. Estou à espera que outro gajo jogue. O gajo nunca mais joga. Eu vou fazer outra coisa. Não, já veio uma resposta. Eu fiz a jogada. Certo? Fiz a jogada e veio uma resposta a dizer, por exemplo, sim, jogada aceite, este é o novo estado do jogo. E agora é a vez dele. E tu dizes, mas como é que eu... Para já, vocês vão fazer polling periodicamente. Para já. Depois vamos resolver isto com server sent events, como eu já vos disse. Porque não é... O polling é injusto, não é? Porque coloca pressão. Eu contei a piada do meu filho. Está sempre a perguntar, então pai, já chegámos? Oh man, eu digo que quando nós chegarmos, calma. Então, já chegámos. E o polling não é interessante. Para já vocês sim vão fazer polling. Fazem pedido, foi uma resposta ainda não, a dizer que ainda não há mais jogadas. Ok? Aquilo que estou a dizer é outra coisa. Aquilo que eu estou a dizer é, eu vou para os bastidores, isto é, eu fiz o pedido, fiz a minha jogada. E agora vamos admitir que há 5 minutos de tempo admissível para cada jogada. Isto não é xadrez, eu sei. É batalha naval e a jogada é 1 minuto, se calhar chega. Mas nesse intervalo de tempo, enquanto eu espero que o outro faça a jogada, eu posso ir fazer outra coisa. E se posso ir fazer outra coisa, é teoricamente possível que o processo seja destruído. Se a activity não está visível. Quer dizer, corro o risco de, quando voltar, o processo tem que ser criado de novo. Se eu quiser garantir que o processo não é terminado, eu tenho que fazer alguma diligência nesse sentido. Está bem? E sim, isso há formas de fazer. Eu vou-vos mostrar. Okay? Outras formas. Um exemplo é um foreground service.
Que aparece visualmente uma materialização na notification bar a dizer, cuidado que isto está aqui coisas. A questão é, para que haja importância, ou é via Work Manager, ou então, de alguma forma, tem que ter uma manifestação visível para o utilizador. Pode ser uma manifestação minimalista, na forma de uma notification, na notification bar, mas tem que ter alguma. Ok? Está bem? Pronto. Mas dito isto, o que é que falta? O que é que falta aqui? Portanto, vocês têm todos os elementos para pôr uma solução funcional em cima da mesa. Portanto, conseguem. Epá, ainda com uns tweets aqui. Portanto, a história hoje era exatamente esta, que é, isto de discussão em Android tem este aspecto, que é, se é importante, eu tenho que o afirmar explicitamente, para garantir que o processo é preservado. Apesar disso, mesmo assim, foi para uma malta que estava aí a assistir, falou-me disto, que é, uma coisa é nós, programadores, compreendermos o modelo de programação Android e tornarmos explícita a importância destas coisas de forma a garantir um correto comportamento. Outra coisa é o que os fabricantes fazem. Está aqui este Don't Kill My App, que é um sitezinho que me deram a conhecer acerca de quão agressivos são alguns... eu já mostrei isto, pronto, ok. Portanto, quer dizer que, está bem, mas isso já não nos cabe a nós resolver. Nós fazemos a nossa parte, ok? Os outros, enfim. O que me disseram foi que é preciso fazer opt-in, o utilizador tem que fazer opt-in e dizer eu quero que esta user task seja preservada, por exemplo, em Samsung, ok? Enfim. De resto, havia mais a dizer sobre o Work Manager, mas tenho dificuldade em encontrar use cases pertinentes no nosso contexto, está bem? Tenho dificuldades em encontrar use cases pertinentes para o contexto do problema que estamos aqui a resolver. A questão aqui que eu gostava que ficassem era uma vez trabalho que não tem manifestação visual, é possível esse trabalho ser agendado, pode ser executado imediatamente, de forma deferida, periodicamente, e inclusive a especificar os requisitos à sua execução, está bem? Via API Work Manager. Esta API é uma API que tem o propósito de uniformizar as soluções do passado. Eu estou a ver se consigo encontrar aqui. Portanto, no passado, isto era um catagiro, mostrar como é que isto era feito antigamente. Mas pronto, mas no fundo a ideia é, hão de ver outras coisas na documentação relativas a isto. Desde o Job Manager, por exemplo, soluções híbridas usando o Alarm Manager e os intents, enfim, tudo isso é suposto ser legacy no que diz respeito ao agendamento de trabalho como eu estou aqui a fazer. Ou seja, a nova API, o Work Manager, é a que é suposto ser usado para este propósito. Está bem? Mas é isso. É isto que eu tenho para dizer. Se vocês tiverem dúvidas que acham que justifique eu manter aqui isto aberto para responder às dúvidas, digam-me. Se não, fechamos a loja, vou-me deitar com uma mole de sono. Estou adoentado. Estou um bocadinho adoentado. Mas estou disponível para responder a perguntas. Gostava que tenham em atenção ao trabalho, porque é trabalhoso, ele não é complexo, já sabem tudo o que precisam para fazer, pelo menos para esboçar, mas dá algum trabalho. Olhem lá o volume de código que eu tenho na porcariazita do Code of Day. Não é? Já aparece aqui algum código, portanto tenham isso em consideração. Tenho, com o request body, por acaso não. Não tenho nenhum pedido. Mas porquê? Qual é a dificuldade? Não estou a perceber porque é que isso é uma issue. Não, mas é fácil, é fácil. A minha dificuldade é tirar agora da cartola uma API. Essa é que é a minha dificuldade. Mas fazer um pedido, eu posso mostrar aqui no código, olha lá. Fazer um pedido. Vamos aqui ao Code Surface. Onde é que eu tenho aqui o meu fetch quote? Faço aqui um build request. Este build request o que é que faz? Estás a ver? Tem request builder e agora, pelo meio, opcionalmente, tem este cache control e depois tem, especifica o URL e especifica o build. Se eu posso dizer, ponto, olha aqui. A geração do JSON. Vamos, sim.
Usas a biblioteca de seriação e de deseriação JSON é usada para codificação do conteúdo. Agora, tudo depende. Imagina que fazes um pedido com o HTTP URL encoding, que é normalmente, ou aquele 3D, o usado nos formulários, HTTP, HTML. Ok? Portanto, a única coisa que tens de fazer é pôr aqui, no pedido, um content type, fazes header, estava a ver se tinha aqui alguma coisa. Não. Sim, mas aí vocês fazem header e usam agora aqui content type para dizer qual é que é o content type do... Certo? E agora querem dizer o pedido. Quando enviam o pedido, estou aqui à cata do gajo. Ora, isto é feito aqui, né? Quando fazem send. Aqui fazes o processo inverso, que é, vais ao body, está feito. Agora, o processo de, toma lá, codifica isto, deixa cá ver se eu faço request send. Não, eu não fiz porque no meu caso eu não tenho nada disso. Estás a ver aqui o body? É um request body. E o que é um request body? Vamos fazer assim. O que é um request body? Request body é uma coisa destas. Ah, mas olha lá, homem. Deixa cá ver. Já agora, até te posso mostrar isso aqui, mesmo a jeito. É ok, HTTP tem lá um exemplozinho disso, que nem gingas. Olha aí. Já passei, não já? Passei, está aqui. Get a URL, post to assert, olha um exemplo aqui. Crias o request e pões o body, passas lá no post. Por acaso, é teoricamente possível um get ter body. Ok, é teoricamente possível, mas se calhar não é muito útil o get ter body. Normalmente isto será útil no post e no put, e portanto eles optaram na API deles por passar o body explicitamente à função post, assim. Portanto, eu, em vez de estar a criar assim à mão, o que podia ser feito é, quando estamos a construir o pedido, no request body aqui, fazemos o header e tal, né? E depois aqui dizemos, quando fazemos post, do pedido, não construímos no pedido, mas é quando fazemos o pedido aqui, handle response request.send, que é isto, request.send, new call, tal. Pois, o meu aqui realmente, estão a ver, quando eu digo aquela ressalva, cuidado que o meu código não está production ready, nem é suposto ser, estar geral o suficiente para cautelar todos os use cases, é isto, que agora estava aqui a ver se conseguia usar a minha infraestrutura, mas se calhar não. Porquê? Porque eu não considerei. Diz? Não. Não, porque... Não, não sei porquê. Pensando bem, não sei porquê. Mas olha aqui, porque também se calhar não é muito complicado. Olha aqui. Aqui. Isto que aqui está, estás a ver este body? Olha como é que foi criado. Neste caso usa JSON. O objeto em si como? Isto é uma string. Pois. O OK HTTP no post recebe a string. Não é? Deixa ver. Vamos ver. Portanto, url.post. Builder url.post. Vamos aqui ao nosso. Vamos aqui, espera aí. Vamos aqui ao nosso e vamos pôr aqui no meu código um post, um request body, e este request body que eu vou construir aqui, o meu código aqui está a ficar todo estragadinho. Eu depois faço revert. Aqui o meu post é um request body, o meu request body val body é um request body, ponto, e agora que eu quero criar é o construtor, não, é o
ponto builder, não. É o construtor, não. Content length, write to, is duplex. Não. É isto, to request string to request body, por exemplo. Estás a ver? Portanto, tu ficas com o resultado do stringify, do JSON, do grafo de objetos, convertes para string e agora dizes converte para to request body. Diz o media type e agora o resultado sai o objeto request body que tu passas aqui. Depende. Se tiveres, depende da codificação que estás a usar para fazer o post. Se estiveres a usar o URL encoding, ok? Epá, é aquilo que é usado nos formulários. Quando fazes um post, vai um conjunto de pares nome-valor separados por i-comercial, par nome igual a valor separado por i-comercial, em que o nome é o campo, é o nome do elemento de formulário HTML. Este é uma forma de fazer post de conteúdo, com pares nome-valor. É muito conveniente, por exemplo, em Spring MVC distrair. É fácil distrair isso. Enfim, não sei, depende qual é que é a codificação que vais usar. Se estás a usar um request body, estás a usar JSON, sim. Sim, isso é JSON, estás a usar com codificação de JSON. Sim. Pronto, ok. Pode vir em request parameters, sim. Em pares nome-valor, sim. Epá, enfim, é uma forma conveniente. O que eu estou a tentar dizer é, depende de como é que estás a planear. Não, mas calma lá. Isso é outra conversa. A informação de sign-in do user é outra conversa. Mas é uma boa pergunta. Porquê que é uma boa pergunta? Que eu vou enviar informação de sign-in, username e password. Onde é que ela vai? Estamos de acordo que em qualquer um dos casos, para termos privacidade, temos de ter HTTPS. Pronto, seja, vá no body, vá em... Pronto. Agora a questão é, não quero que isso vá em query string. Porquê? Eu não quero que isso vá em query string. Porque pode haver logging. Não é cache, é logging. E também pode haver... se eu colocar informação dessa natureza em sítios onde se pode esperar que haja logging, por exemplo, pela malta que está no caminho. O logging é uma forma de deixar registro das coisas acontecerem. Um proxy diabo 7. O próprio browser guardar na barra de endereço lá em cima, guardar no histórico, por exemplo. Ou seja, é uma questão das peças, os participantes, saberem que aquilo é informação sensível e que não pode ser logada ou registada de nenhuma forma. É só essa a questão aí. Enfim, é tudo isso, não é? Portanto, é só por isso. Mas sim, é uma boa pergunta. Portanto, isto no fundo para dizer, estás a ver, não é muito complicado, não é? Não. Já percebeste? Ok, boa. Deixa-me fazer clean-up disto. Clean-up. Ai, valha-me Deus! Clean-up disto. Está bem? Tirar isto até aqui. Mas o content type disto depende... já percebi porque é que não é preciso pôr o content type, porque o content type fica no momento da criação do request body. E, portanto, está no request body a indicação do content type. Ok? Era isso que estávamos aqui a ver. Não precisa de levar. Porquê? Porque quando criei o request body, o objeto, indiquei qual é que é o... Aqui no request builder. Deixa ver. Já agora. Deixa ver. Ora, como eu faço aqui... isso pode ser aqui no URL, não é? São query parameters. Ou há uma forma mais elegante? Deixa ver. Headers, method, patch, remove, tag... Não, é o URL. O URL admite query parameters. Pode ir aqui. Quando constróis, por exemplo, sim. Até aqui. Se for no query parameter, está ali, em URL. O quê? Mais amigável de construir isso? Vamos ver aqui. Vamos ver no instantinho. Sim, vamos ver no instante. É possível. Vamos ver. Post to a service, get a URL.
Então lá, pá, 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 eles vão ter aqui múltiplos exemplos. Post requirements, não é nada disto. Não. Vocês terem um finding Não, mas o que eu queria era outra coisa. Mock Web Server. Não, eu há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Está mais. Tem que ver, porque há um sítio onde eu tenho recipes e afins. Recipes. Isto é uma receita, recipes. Estás a ver onde é que isto está? Olha, era isto que eu andava à cata. Agora está com outro aspecto. Ah, curioso. Como é que eu... Eu não pus isto aqui? Não. Ok, eu depois ponho aqui o link para... Olha aqui, 30 por uma linha. Olha lá, recipes. Olha aqui. Posting a string, posting from parameters, que é o tal URL encoding que eu estava a falar. Parsing a coisa e tal. Curioso. Eu pensei que tinha mostrado isto. Olha, o URL aqui, não. Asynchronous get, a gente já viu isto. Posting a string, post streaming, não. Enfim, epá, há de haver aqui alguns a indicação disso, mas eu diria que, epá, se tudo o resto falhar, diz? Sim, mas não é isso que a gente quer. Isso é o URL, é com query string. Isto aqui é o que eu te estava a falar, olha ali. Isto que aqui está é a forma de fazer com que o Form Body Builder, estás a ver? Isto é o par nome, valor que eu falava. A forma que temos de usar aquela técnica que estávamos a discutir, em vez de usar JSON, usar form parameters, URL encoded, entenda-se, é esta, mas não é isto que estamos a falar, estamos a falar na query string, este último. Na query string, provavelmente haverá aqui uma forma mais amigável, mas se tudo o resto falhar, a gente constrói a string e põe. Também não há de ser por aí. Claro, sim. Estás a dizer que tenho que lidar eu com esses detalhes, não é? É aborrecido. Deve de haver, eu não sei como é que é. Não sei como é que é. Na classe URL há forma de o fazer. E por isso é que, repara, que aqui não é uma string, que é recebido como parâmetro. É um URL. E esta classe tem forma de o dizer. Okay? Posso arranjar o URL e arranjar formas de construir este URL contendo, olha lá. Então eu tenho muitas formas de construir o URL. E, portanto, pode suceder que eu construa a query string ali naquela classe URL de uma forma mais amigável, que não é estar a construir uma string à mão. Provavelmente é por essa via. Ok? Pronto, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Quarta-feira que vem, aula prática. Quanto mais não seja para eu me calar um bocadinho. Está calado para não continuar a tirar coisas por cima de vocês. Ok? Não se distraiam. O trabalho não é rocket science, mas é trabalhoso. É um trabalho trabalhoso, não é? Portanto, não se distraiam. Na quarta-feira eu estou cá e na sexta-feira ou começamos com o jogo do Galo, que eu vou fazer aqui, o jogo do Galo com o Wi-Fi Direct. Trago 2 devices, ponho a jogar o jogo do Galo de um lado para o outro. Começar a fazer isso. E a propósito disso vou falar de outros componentes, serviço, broadcast receivers e afins, e da API Wi-Fi Direct. Ou isso, ou então ainda vou falar de flows. O que é que eu tenho aqui para fazer nesta app? Vamos só fazer o clean-up disto. O que é que há a fazer aqui nesta app? Está tudo. Está para esse programa. Mas o que é que se passou aqui? Está aqui. eu sei. Vocês estão mandando, certo? Não, está certo. Não estou a perceber. Stop. Fazer um grande build nisto. Não sei o que é que está a acontecer. Ele deve estar baralhado. Está baralhadinho. Estive aqui a fazer alterações. Não, está mesmo zangado comigo. Unresolved reference. None of the following candidates is applicable because of receiver type mismatch.
E o que é o receiver request? É um build request. O que é o build request? Ah, está certo. Pronto, está explicado. O material tem sempre razão, pá, sempre. Caramba, não dava jeito, mas tem. Foi nas brincadeiras das alterações. Estive aqui a fazer convosco. Pronto, e agora já posso fazer o render build e já está certo. Ok? Portanto, dizia, o que é que eu tenho aqui para fazer? Garantir que isto não cracha. E agora cracha. Porquê? Se formos à Cost List Activity, a Cost List Activity, às páginas tantas, vai ao seu view model fazer Fetch Weak Quotes. O Fetch Weak Quotes pode lançar exceção. Ok? Aqui, este pode lançar exceção. Se lançar exceção, eu não faço nada acerca disso. Okay? O que é que eu tenho que fazer? Tratar e dizer ao utilizador, olha, veja lá se está a usar a última versão da aplicação ou se tem rede, porque eu não estou a conseguir contactar a API. Okay? Uma janelita, uma dialogue, uma coisinha banal. Sim, diz. Usa Siren aqui para codificar as respostas produzidas pelo Quote of Day Server, que tem navegação, tem informação de navegação, por exemplo. Diz? O que é que não percebeste? Não. Eu tenho o servidor, não é? Este servidor que aqui está. Tenho. Já não te lembras disso? Aqui, olha aqui. Não, tu tens um servidorzinho aqui sempre a correr. Está a fazer pedidos à API HTTP, que é a minha que está aqui a correr. Só que eu não estou a mostrar porque isto não é relevante para vocês. Já. Sim. E está a fazer pedidos via ngrok. Olha aqui. Isto é o ngrok que faz o túnel. Aqui. Quando faço um fetch weak quotes, faço ao serviço. O serviço, a implementação está aqui, real quote. E agora aqui o que é que eu faço? Build request, e depois faço send, e agora handle response, dizendo que quero lidar com isto como sendo um quote list DTO. O quote list DTO é uma Siren Entity. Ok? É uma Siren Entity. E agora, voltando aqui, o handle response o que é que faz? Olha aqui. Ok? Pronto, pá. O base de código é que tem vindo a crescer. Eu entendo que a malta tem vai a tantas. É difícil acompanhar todas as bases de código a crescer. Mas a ideia é esta. Está aqui. Ok? Está bem? Pronto. O que é que a gente vai fazer? A gente vou fazer ainda durante as aulas esta aplicaçãozinha de jogo do galo. Precisamente para aproveitar para ilustrar outras coisas que ainda não mostrei. E que fica difícil fazer no âmbito desta brincadeirazinha do Quote of Day, que já está-se a esgotar, não é? Não posso inventar muito mais. E era o que eu estava a dizer. O que é que falta fazer aqui? Falta, arranjar forma de tratar eventuais exceções que resultam da tentativa de eu tentar contactar, a API e não conseguir, ou porque a versão da API mudou e eu não entendo agora a resposta ou algo do género. Enfim, impedir só que isto crache. É relativamente simples. É apanhar a exceção lançada pela função suspending function e mostrar uma mensagem de erro. É isto que eu vou fazer. E segundo, eu tenho aqui uma suspending function, a quote activity, o quote service. Este quote service é uma suspending function, mas associada a isto tem um view model. Eu vou fechar tudo. Desculpem lá que já está aqui uma ventania que eu já não me organizo. Portanto, por hipótese, vamos aqui a este screen view model. E vamos aqui a este screen view model. O que é que eu vou mostrar? O que eu vou mostrar é este que aqui está, é o view model do quote screen, que tem aqui um mutable state da quote. E aqui, o quote list screen view model tem um mutable state de lista de quotes. O que eu vou substituir esta list of quotes por mutable state list of quotes por primeiro um mutable list, depois um flow. Está bem? Ainda não é claro para mim quando exatamente é que eu vou fazer. Se faço isto já na próxima sexta-feira ou se faço mais tarde, porque se calhar o que agora urge é começarmos a outra base de código para a malta do Wi-Fi Direct poder brincar com isto. Está bem? Ainda não decidi, ainda vou decidir. Mas seja como for, na próxima quarta-feira, aula prática. Vou estar aqui disponível naquela lógica de da malta me interpelar. E quanto mais não seja por estar calado. Ficar calado, não continuar a tirar coisas para cima de vocês, que é para vocês crescerem capazes de
aproveitarem isso para avançar no trabalho sem terem muita coisa a aparecer mais. Está bem? Força! No fim desta cadeira, em parte do princípio que isto estará a ser avaliado por este projeto final, Certo. Android acaba por ser visto e os alunos estão automaticamente aptos para entrar nesse desenvolvimento. Ok. Certo. A pergunta é: quão preparado fica o aluno quando acaba esta disciplina? Não é? Para entrar no mercado de trabalho, a trabalhar, por exemplo, em Android. Não é? Epá, Android é vastíssimo. Tem muita história. Ok? Portanto, vai depender muito da base de código que vocês vão encontrar. Se vocês forem encontrar uma base de código que é praticamente greenfield, que é recente, ou que tem vindo a ser atualizada, os elementos de solução que vocês vão encontrar são estes. Estes são os mais atuais. Nada. Não, o que é que isso quer dizer Android nativo aí? Não estás a usar as views legacy. Mas isso é para descontinuar. Não, quer dizer, na indústria a malta usa, mas usa porque ainda não substituiu pelas novas. Aquilo que nós estamos a ver nesta disciplina é o que, na minha opinião, aquilo que me parece que é o futuro próximo do desenvolvimento em Android. E as coisas mais importantes. Repara, eu não trato todos os assuntos porque não temos tempo para isso e porque há uma série de aspectos relacionados com, por exemplo, a variabilidade dos devices que são tramados e que se eu atirasse isso para cima era complicado. Por exemplo, há um exemplo, não é? Olha aqui. Olha aqui. Certo. Um pequeno exemplo. Isto está horrível. Olha bem isto. Que é a cantoninha deste gajo. Isto está horrível. Mas olha o tamanho. Não está a bater certo. Isto no device. Está bem, mas isto é importante. É muito importante. Numa aplicação com user interface, tu dizes, mas eu a equipe consigo perceber que no contexto de uma disciplina não é por aí. Dá, mas dá trabalho. São horas. Ou seja, há idiosincrasias dos devices. Isto para dizer que esse tipo de experiência de campo, não é? Só se adquire no campo. Eu aqui nunca podia tratar disso, até porque corria o risco de vos matar e de ser aborrecido de morte. Porque isto é grinding aqui. É grinding, pá. Não há aqui mais do que isso. Grinding. E portanto, estás a ver? Pá, grinding é grinding. O que é que eu vou fazer agora aqui? Vou aqui abominar com isto. Não é? Pá, pronto. Agora, a disciplina está montada como? Eu olho, conheço o passado, estou a olhar para o presente e nas apostas que eu estou a ver que eles estão a fazer. E para mim é Compose, é muito claro, a aposta que eles estão a fazer em Jetpack Compose, é muito claro. Depois, portanto, isto por substituição das views legacy. É para jogar fora. Agora, mas se chegares à indústria, a uma empresa, eles vão lá ter views. Bom. E provavelmente vais ter que lidar com a circunstância de ter aquilo misturado. Ecrãs com Compose, ecrãs com views legacy. Mais alguns ecrãs com views Compose e views legacy, à mistura. Tudo isso é possível, tudo isso está calculado e tudo isso tem questões idiosincráticas, não é? Portanto, idiosincrasias, que eu aqui não trato. Não é? Eu próprio também não as fiz. Estás a ver? Porque eu, quando estive na indústria à volta disto, eu estive com as views legacy. Pronto, mas eu uso essa experiência para também tentar perceber o que é mais relevante, para selecionar o conjunto de temas. Algumas destas coisas que são ferrugentas, eu tenho noção disso e que eu insisto, esta história da execução, do processo ser destruído, eu insisto nisso porque a minha percepção é que isto tem um efeito muito importante no modelo mental que a malta cria. Portanto, o que é que eu tento fazer? Tento prever. Este é o conjunto das bibliotecas mais importantes. São aquelas que a malta tem que perceber para saber o que é isso de Android. Agora, se a pessoa fica absolutamente capaz de qualquer coisa, nunca é possível. Quer dizer, não é possível. Mas, em princípio, a minha convicção é que vocês saem aqui com uma preparação muito boa para enfrentar a indústria em Android. Muito boa. Não tenho muitas dúvidas disso, porque eu também estive na indústria a fazer e, portanto, vi qual é que era o know-how existente e vi e comparei com o que eu andava aqui a tentar fazer. E, portanto, serviu-me para isso. Essa foi a experiência. Eu tive 2 anos
em Dev Android e serviu-me para isso, no fundo, para perceber. Já foi há 5 anos. Já foi há algum tempo, sim. Portanto, esta realidade recente eu não vivi em. Mas depois de passar por lá e depois de perceber, e depois acho que o meu. Acho que não está fora. Percebes? Acho que está adequado. E também vou acompanhando a documentação deles, não é? Que está cada vez mais rica. Tento acompanhar e, portanto, vê-se. É um bocadinho. O único defeito da documentação é que é muito prescritivo, no sentido de receituário. Percebes? Mas eu entendo, o objetivo deles é transmitir de forma mais simples possível como é que se faz. Parecem guias de arquitetura, com recomendações de estruturação, que são tudo muito prescritivo. Eu não sou muito fã disso. Que eu gosto de compreender porque é que faço assim e não faço assado. E acho que isso é uma skill importante. Mas globalmente eu estou convicto que aquilo que nós falamos aqui não são as maluquices do prof. Estou confiante nisso, percebes? Porque eu tento que não sejam as minhas maluquices. Esta disciplina muda todos os anos. Esta disciplina, PDM, muda todos os anos. Mas isso é só uma questão da oferta ser opcional ou obrigatória, estás a perceber? Ou seja, a disciplina tem mudado todos os anos. Se vocês forem ver os sumários do semestre passado, vão ver que há elementos dos sumários que eu já não trato aqui. Um exemplo é o Live Data. Live Data, por exemplo. Eu não vou falar de Live Data porque com Compose é irrelevante. Live Data com Compose tornou-se obsoleto. Diz? Não, Live Data era para resolver o problema da comunicação. É o Mutable State. Aquilo que substitui Live Data, quando temos Compose, é o Mutable State. Porquê? Porque as vistas registam observadores quando leem. O Remember é outra história. Sim, mas lembra que há 2 elementos. Há o Remember e há o Mutable State of. O Remember é para eu poder, para memorizar o resultado daquela função entre execuções da mesma da função exterior, do Composable. É a combinação Remember-Mutable State que dá essa característica. Mas aqui eu refiro-me concretamente a isto, ao Mutable State. Olha aqui. Olha aqui. Pronto, não vou ao outro. Eu aqui, foi a brincadeira que eu fiz, se lembram, de mostrar como é que eu podia estender essa infraestrutura, mas se formos aqui, caramba, era Mutable State Of, estás a ver? Isto foi só uma brincadeira que eu fiz, mas eu posso substituir isto aqui por... Isto está no View Model, não está em Remember nenhum. Ok? Lembrem-se disso. Mutable State Of e agora toma lá False. Estás a ver? Ok? Portanto, isto que aqui está é o que substitui o Live Data. Que aparece na documentação, se vocês mandarem... Pronto. O semestre passado eu falava disso. Justificava a necessidade de utilização de Live Data. Aqui eu uso os Mutable State. Também já falei sobre a necessidade disso. Né? Eu sei que há densidade, já disse muita coisa. Num curto espaço de tempo, eu sei disso. E por isso é que se calhar faz sentido na próxima aula ser prática, abrandar a coisa e tal. Mas isto para dizer o quê? A disciplina muda todos os semestres. Porquê? Porque estamos a falar de Android, uma plataforma que é das mais usadas no mundo e que está sujeita a uma variação, a uma evolução muito assinalável. Eu não posso prometer que vocês saem daqui e chegam à indústria e aquilo que veem é exatamente o que eu falei aqui. Porque pode haver pequenas mudanças. Eu deteto-as a cada semestre. Ok? Bom, pessoal, fiquem bem. Quarta-feira, aula prática. Sexta-feira ainda vou decidir o que é que faço. Está bem? Ainda vou decidir o que é que faço. Mas provavelmente vou falar aqui. Fiquem bem. Abraço. Pessoal, fiquem bem. Abraço e obrigado pela companhia e abraço para casa. Tá?